Agora, quanto às novas sanções, em primeiro lugar, não há nada de novo aqui. Trump anunciou que os Tomahawks não seriam mais fornecidos. E há apenas uma hora, Zelensky afirmou novamente que a Ucrânia receberá armas com alcance de quase 3.000 quilômetros. Então, na sua opinião, isso ainda é uma escalada? É uma tentativa de escalada. Mas se esse tipo de arma for usado para atacar o território russo, haverá uma resposta. Uma resposta muito séria, para não dizer surpreendente. Que eles pensem sobre isso. Ontem ouvimos novamente uma nova declaração do presidente do ZMZUA sobre se haveria ou não um encontro com você sobre a crise ucraniana. Praticamente ao mesmo tempo foram impostas sanções americanas contra empresas petrolíferas russas. Hoje, a União Europeia impôs mais sanções contra a Rússia. Agora já estão proibidas moedas, brinquedos com motorzinho, quebra-cabeças, triciclos. Como você pode comentar tudo isso? O fato de terem cancelado a compra dos nossos vasos sanitários vai sair caro para eles. Na verdade, me parece que eles seriam necessários na situação atual se continuarem com essa mesma política em relação à Federação Russa. Quanto à declaração do presidente dos Estados Unidos, bem, o que posso dizer, na última conversa telefônica, tanto o encontro quanto o local onde ele seria realizado foram propostos pelo lado americano. E eu concordei com isso, expressei minhas considerações a esse respeito e disse que, sem dúvida, esses encontros precisam ser bem preparados. Tanto para mim quanto para o presidente americano, seria um erro abordar isso de forma leviana e sair desse encontro sem o resultado esperado. É preciso dizer que o presidente concordou com isso, concordou plenamente e disse que, do lado deles, vários funcionários da administração atual trabalharão na preparação desse encontro. Ele mencionou alguns deles e eu disse que depois que o colega americano definir a lista final daqueles que trabalharão na preparação do nosso encontro, nós, da nossa parte, também anunciaremos quem irá trabalhar do nosso lado, do lado russo. Mas, em um primeiro momento, sem dúvida, os primeiros passos nessa direção devem ser dados pelo ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Lavrov, e pelo secretário de Estado, Rubeo. Bem, foi isso que ficou decidido. Agora eu vejo, estou familiarizado com essa declaração, o presidente do ZEURA decidiu cancelar ou adiá-la, na verdade, como ele fala em adiar esse encontro. O que se pode dizer? O diálogo é sempre melhor do que qualquer tipo de confronto, do que discussões ou ainda mais do que a guerra. Por isso sempre apoiamos isso, a continuação do diálogo e agora também apoiamos. Agora, quanto às novas sanções, em primeiro lugar, não há nada de novo aqui. Sim, para nós elas têm, claro, que um caráter sério, é compreensível e terão certas consequências, mas, no geral, não afetarão significativamente o nosso bem-estar econômico. Na sua primeira gestão presidencial, é sabido que o presidente Trump impôs, então, o maior número de sanções já aplicadas contra a Federação Russa até aquele momento. Atualmente, elas têm, claro, dois aspectos, tanto puramente político quanto econômico. Quanto ao aspecto político, do que realmente se trata? É, claro, uma tentativa de pressionar a Rússia, mas nenhum país que se preze e nenhum povo que se respeite jamais toma decisões sob pressão. E, sem dúvida, a Rússia tem esse privilégio. Sentir-se e considerar-se nessa lista de países e povos que se respeitam. Isso é o primeiro ponto. O segundo é o componente puramente econômico. Sim, e se falarmos da parte política, é claro que se trata de um ato hostil em relação à Rússia, isso é algo óbvio e não fortalece as relações russo-americanas que apenas começaram a se restabelecer. Claro, com tais ações, a administração do ZMUE prejudica as relações russo-americanas. Mas quanto ao lado econômico, repito mais uma vez, é claro que não há nada de bom ou agradável nisso. Mas se olharmos de forma objetiva e profissional para esse lado econômico dessas sanções, o que vemos? Agora, os EUAISTA, na minha opinião, produzem cerca de 13,5 milhões de barris por dia, ocupando o primeiro lugar. Em segundo lugar está a Arábia Saudita, com cerca de 10 milhões, e a Federação Russa, em terceiro, com cerca de 9 milhões e 500 mil barris por dia. Mas os euro consomem 20 milhões. Eles vendem uma parte e compram ainda mais, principalmente do Canadá. Então, produzem 13,5 e consomem 20.
Já a Federação Russa e a Arábia Saudita vendem mais. Petróleo e derivados, posso estar enganado em alguma coisa, posso confundir algo de improviso, mas aproximadamente a ordem é essa. Parecida com a realidade. E quais são elas? Petróleo e derivados. A Arábia Saudita vende no mercado externo algo em torno de 9 milhões de toneladas, a Federação Russa 7 milhões e 500 mil. Ou seja, a nossa contribuição para o balanço energético mundial é muito significativo. E agora esse balanço, no geral, foi criado tanto no interesse dos consumidores quanto dos produtores. Quebrar esse equilíbrio é uma tarefa muito ingrata, né? Inclusive para aqueles que estão tentando fazê-lo. Por quê? Primeiramente, é preciso dizer que, em geral, o saque agora está no chão. Certamente. É possível, claro, substituir parte do petróleo e dos derivados russos no mercado mundial, mas não todos, isso é impossível. Bem, antes de tudo, isso exige tempo. Em segundo lugar, isso exige grandes investimentos. Pela primeira vez, ouvimos recentemente da Agência Internacional de Energia que ela propõe e incentiva os participantes da atividade econômica a investirem em energia de hidrocarbonetos. Até agora, tudo estava indo na direção oposta. Diziam, inclusive no âmbito da Agência Internacional de Energia, que era preciso investir em fontes alternativas de energia. Sim, é necessário, mas ficou claro que sem os hidrocarbonetos, pelo menos nos próximos anos, nas próximas décadas, não será possível. Isso, obviamente, está relacionado ao aumento do consumo. A economia global está crescendo e o consumo de energia está aumentando. Bom, é isso, é assim que se aumenta drasticamente. Não parece possível no momento. Se a quantidade de nosso petróleo e derivados no mercado mundial diminuir drasticamente, os preços subirão. Meu colega americano e eu também conversamos sobre isso. Aonde isso vai levar? E isso levará a um aumento acentuado do preço do petróleo e dos derivados, inclusive nos postos de combustíveis. E se levarmos em conta o calendário político interno dos próprios Estados Unidos, fica claro o quão sensíveis serão alguns processos. Nesse sentido. E aqueles que sugerem tais decisões à administração atual precisam entender para quem estão trabalhando. Mas isso não importa. Para nós, o que importa é outra coisa, que nos sentimos confiantes, estáveis e, apesar de certas perdas, que certamente estarão ligadas a muitos fatores. Ainda assim, nosso setor de energia se sente bastante confiante. Mas também espero que isso não leve a mudanças sérias no mercado mundial. Embora todos agora devam refletir, concordo com a Agência Internacional de Energia, refletir sobre a necessidade de investir na energia tradicional, nos tipos tradicionais de energia. É isso que estamos fazendo e pretendemos continuar fazendo. Se no final das contas passarmos não para algum tipo de pressão, mas para uma conversa séria sobre o futuro, inclusive na esfera econômica, então temos muitas áreas para cooperação conjunta. Estamos, em geral, prontos para isso, mas, como vemos, isso não depende apenas da Federação Russa, mas também dos nossos parceiros, neste caso, americanos. Obrigado. Como me diz para servi-lo? Perguntas para o canal de TV. Então, colegas, quanto ao uso de armas ocidentais de longo alcance, como você pessoalmente avalia esses, obviamente, sinais contraditórios que chegam de Washington recentemente? O Washington Post e o Wall Street Journal noticiaram que os EUA haviam suspendido uma restrição fundamental ao uso dessas armas. Então, Trump anunciou que os Tomahawks não seriam mais fornecidos. E há apenas uma hora, Zelensky afirmou novamente que a Ucrânia receberá armas com alcance de quase 3 mil quilômetros. Então, na sua opinião, isso ainda é uma escalada? É uma tentativa de escalada. Mas se esse tipo de arma for usado para atacar o território russo, haverá uma resposta. Uma resposta muito séria, para não dizer surpreendente. Que eles pensem sobre isso.